Olá, pessoal! Aqui estamos nós em mais uma aula. Hoje eu queria fazer uma breve revisão com vocês a respeito de fonologia. Eu sei que é um assunto chato, maçante, que talvez você domine muito bem, mas para nós adentrarmos no assunto de acentuação gráfica, nós precisamos repassar alguns conceitos que a gente estuda aqui em fonologia, tudo bem? Então, acelera o vídeo, aí se você já domina esse conteúdo, porque daqui a pouco a gente chega em acentuação, tá bom? A primeira informação que eu gostaria de repassar, aliás, de revisar com vocês, é a de que fonema é diferente de letra. Por quê? Porque fonema, gente, quando a gente vai avaliar fonética, quando a gente vai avaliar fonema, a gente precisa ter uma preocupação maior, não com a letra, não com a representação gráfica, mas com o som que sai de nossa boca, do nosso aparelho fonador. Por quê? Nem sempre a quantidade de letras que eu tenho em uma palavra é exatamente igual com a quantidade de fonemas que sai do meu aparelho fonador. Então, eu preciso de que você se lembre de que letra é só a representação gráfica da palavra, tudo bem? E fonema é a quantidade de sons que eu produzo quando eu pronuncio aquele amontoado de letras, tudo certo? Então veja, eu tenho a palavra boneca. Obviamente, você vai me dizer que na palavra boneca nós temos 6 letras. Por quê? Letra é a representação gráfica de uma palavra. Então, eu tenho B, eu tenho O, N, E, C, A. Quantidade de letras. Agora veja bem, se a quantidade de letras é exatamente igual à quantidade de sons que eu produzo. Quando você pronuncia a palavra boneca, você escuta esse som B, B, que é produzido por essa letra? Você vai me dizer, Luciana, não é B. Você vai me dizer que é B. Não, gente. B é o nome da letra, tá certo? Foi como a gente decidiu chamar aquela representação gráfica dessa letra aí. O som que essa letra produz não é B, é B, tá certo? Eu sei que você vai achar muito estranho, porque o tempo todo você estava confundindo o nome da letra com o som da letra. O som que essa letra aqui produz é B. Você escuta o B? Você escuta? Então aqui eu tenho um fonema. Você escuta o som do O? Sim, você escuta o som do O. Escuta o som do NE? NE. Você escuta o som do NE. E eu sei que você está aí bolando de rir. Bolando, literalmente, de rir. Mas é isso mesmo, tá? Não confunda o nome da letra com o som que ela produz. Porque a partir de agora, quando nós falarmos em letra, você vai lembrar que letra é a quantidade de representação gráfica. E fonema é a quantidade de sons que eu produzo pelo meu aparelho, que é produzido pelo meu aparelho fonador. Então, você escuta o som do E, você escuta o som do C, também que é exatamente esse som que essa letrinha aí produz. Quando eu junto o K com A, eu formo K, tá bom? Então, eu escutei os 6 sons. Então, ela também tem 6 fonemas. Então, quando a gente vai estudar fonemas e letras, né, quando a gente vai estudar fonética, a gente tem que ter em mente isso, que letra é a quantidade de representação gráfica que eu tenho e fonema é a quantidade de sons que eu produzo. Porque se você considerar essa situação, você não vai errar mais fonemas a partir de agora. Veja esta palavra. Também,
Obviamente, você vai me dizer que a palavra também, ela possui 6 letras, certo? É a parte mais fácil. Agora, quando eu falo em fonemas, quando você pronuncia a palavra também, quantos sons você escuta aí? Você escuta o som do t, t. Você, não, professor, escuta o som do T. Não, você não escuta som de T, porque não é esse o som que essa letra produz. Ela produz T, e quando eu junto com o A, aí forma tá, tá, ok? Então você ouviu o som do T, e aqui está o T. Agora eu vou e pergunto a você. Você escuta o som do A? Você escuta o som do A? Aí eu vou e pergunto, você escuta o som do esse M? Você diz tam, tam. Você não diz tam, você diz tam. Veja, você não escuta o som desse M, porque esse M aqui, ele serviu apenas como elemento de nasalização para o A. Esse M, ele fez um papel adjunto do meu A, para dizer assim, olha, você não vai pronunciar esse A com o som aberto. Eu vou estar aqui juntinho desse A, que é para você entender que esse A, ele vai ser produzido pelas fossas nasais. Porque quando eu estudo fonema, eu não tenho preocupação com a representação gráfica. Quando eu estudo fonema, a minha preocupação é com o som que sai da minha boca. Então, veja, eu ouço o som do T e eu ouço o som do A. Só que eu escuto um som do A nasalizado. Esse A é produzido com a ajuda das minhas fossas nasais, tá certo? Então você não escuta o som desse M, porque esse M ali, ele está num papel adjunto, para dizer que aquele A, ele tem um som nasal. Então veja, eu tenho duas letras, mas eu só tenho o som de uma. Vejam a importância de você saber discernir, de você saber determinar, saber separar o que é letra e o que é fonema. Aí eu vou e pergunto: você escuta o som desse B aqui? Escuta, sim? Também. Certo. Você escuta o som desse E? Também. Escuto, professora. Só que eu escuto um som nasal, que foi produzido pela minha letrinha M. Ele está ali dizendo: olha, eu vou ficar junto desta vogal, porque eu quero que você entenda que esse som ele vai ser nasalizado. Não vai ser um som aberto. Ele vai ser um som nasalizado, tudo bem? Agora preste atenção. Quando você diz a palavra também, esse M aqui, ele dá a você um outro som? Pronunciar a palavra também. Você consegue entender que quando eu pronuncio a palavra, essa letrinha M aqui, ela me dá o som de um I, bem fraquinho, também. Você escuta o som do I assim? Também. Fraquinho? Pronto. Você conseguiu determinar a quantidade de fonemas. Veja que representação gráfica eu tenho 6. Eu tenho 6 letras. Mas quando eu vou avaliar som, que é o fonema, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu só tenho 5 fonemas. Você conseguiu relembrar aí comigo? Sim? Veja essa palavra aqui. Gente, isso é só uma revisão, porque quando você consegue dominar todos esses assuntos, você vai muito bem, você se dá muito bem em acentuação. Então, é só uma revisão bem rápida, porque eu tenho certeza que você já sabe. Talvez você esteja até aí, estou perdendo tempo, mas você não está. Qualquer estudo, qualquer revisão que nós fizermos na nossa aula de português, ela não será em vão, tudo bem? Então, veja aí essa palavra guerra. Eu pergunto a vocês, quantas letras, representação gráfica, nós temos nesta palavra guerra?
Nós temos 6, concorda? 6 letras também. Agora eu vou e pergunto a você: quantos sons você ouve aí? Quando eu digo a palavra guerra, guerra, você escuta o som do G? Só que eu não escuto, gente, o som do G com sonzinho de G. Eu escuto um sonzinho de G. Concorda comigo? Eu escuto um som de G. Só que esse som de G, ele só é produzido porque eu tenho o auxílio do U. Porque se eu não tivesse o auxílio do U, você não iria ler guerra, você iria ler gerra. Concorda comigo? Então, o que me permitiu ter esse som de G foi justamente o som do U. Então, por conta disso, para que eu produzisse esse som de G, eu tive que ter o auxílio de duas letras. São duas letras que se completam para formar o som de uma. Então, aqui eu tenho apenas um som. Porque eu não digo guerra. Eu não pronuncio a palavra guerra. Eu pronuncio guerra. Então, para eu produzir esse som de G, o G, ele tem que estar junto do U. Então, aqui eu só tenho um som. Quando eu digo a palavra gué, a sílaba gué, você ouve o som do E? Sim, concorda? Então, aqui eu tenho outro fonema. Agora eu quero que você olhe para cá. Quando eu pronuncio Rá, para eu produzir esse som de Rá no meio da palavra, eu precisei das duas letras, porque se por acaso eu só tivesse uma letra, eu não leria guerra, eu leria guerra, concorda? Então, para eu ter esse som de Rá no meio da palavra, eu precisei utilizar dois R's, mas eles me deram o som de apenas um, desse R. Então, aqui eu tenho outro fonema. Concorda? Você não ouviu o som de dois R's separados. Foram duas letrinhas que se juntaram para formar o som de uma. E você ouve o som do A. Guerra. Então, em uma palavra que eu tenho 6 letras, eu só consigo ouvir 4 sons. Recapitulou aí? Eu sei que isso é muito simples e eu sei que você domina, mas eu não conseguiria passar para outros conceitos importantes também para acentuação, se eu não passasse por esse que é muito básico, né? Muito principiante. Mas a gente não perde tempo quando a gente estuda português, a gente só se aprimora. Então, vencido o fonema e letra, eu quero que você olhe para mim, porque agora eu vou explicar uma situação bem importante. Gente, toda palavra na língua portuguesa ela precisa ter uma sílaba tônica, que é a responsável por, por dar base a todas as outras sílabas daquela palavra. A gente vai estudar a parte, os monossílabos, porque ele só tem uma sílaba. Então, o monossílabo ele vai poder ser tônico ou ele vai poder ser átono. Tirando a situação dos monossílabos, todas as outras palavras, ouviu o que eu disse? Todas as outras palavras, elas terão obrigatoriamente uma sílaba tônica e todas as outras serão átonas. Professora, mas o que é sílaba tônica e o que é sílaba átona? Eu não lembro. Sílaba tônica, gente, é aquela sílaba que você pronuncia com mais força. E todas as outras, elas são átonas, porque você pronuncia de maneira mais fraca. Veja esta palavra. Garrafa. Quando você pronuncia a palavra garrafa,
Você consegue me dizer qual é a sílaba aí que você pronuncia com mais força? Eu vou até separar a palavra para ajudar você. Garrafa. Quando a gente pronuncia garrafa, qual é a sílaba que você demora mais pronunciando? Você diz garrafa, você diz garrafa, ou você diz garrafá? Você diz que a sílaba tônica é o Rá. Concorda? Garrafa. Eu peguei a garrafa. Então você demora mais no Rá. Ok? Então veja. Essa daqui, que eu pronuncio com mais força, ela é chamada de sílaba tônica. Professora, e as outras? Todas as que sobrarem, elas são chamadas de átona. Porque átona é aquela que você pronuncia de maneira mais fraca. Tônica é aquela que você pronuncia com mais força. Tudo bem? Ah, professora, entendi. Então, no caso de garrafa, já que eu pronuncio esse Rá com mais força, ela é a minha sílaba tônica? Sim, porque sílaba tônica é a mesma coisa de você dizer sílaba mais forte. Tá certo? Ah, entendi. Então quer dizer que esse Gá e esse Fá, que eu pronuncio de maneira mais fraca, é a sílaba átona? São sílabas átonas? Sim, são sílabas átonas. Gente, não importa o tamanho da palavra, tá? Pneumo ultramicroscópico silicano vulcaniótico, né? Que é a maior palavra da língua portuguesa. Ela só vai ter uma sílaba tônica. Professora, com a palavra desse tamanho, sim, ela só vai ter uma sílaba tônica. Só vai ter uma sílaba que é mais forte. E todas as outras, elas vão se sustentar nessa sílaba forte, tá? Mas todas as outras são fracas, por isso que elas são chamadas diátonas, tudo bem? E aquela sílaba que você pronuncia com mais força é a tônica. É a responsável por sustentar toda a palavra. Quero que você me diga se você conseguiu compreender. Sim, eu sei que sim. Pronto. Estamos ok em relação a isso? Sílaba tônica e sílaba átona. Gente, não conseguiu compreender? Eu expliquei muito rápido. Volta a gravação. Por quê? Porque a gente vai começar a estudar as regras de acentuação e você precisa ter muito domínio para saber identificar o que é sílaba tônica e o que é sílaba átona. Porque nós vamos precisar ter em mente esses conceitos até para a gente saber classificar a palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Então, professor, eu ainda fiquei com dúvida. Volte o vídeo, pare, volte o vídeo e faça a revisão do que é sílaba tônica e sílaba átona. Anote aí, cole no seu local de estudo, no seu cantinho de estudo. Prepare um cantinho de estudo aí na sua casa. Lá vai, momento sermão. Prepare um cantinho de estudo para você. Sabe, não precisa você comprar móveis novos. Não precisa que você compre milhares de canetas coloridas. Eu, particularmente, eu as tenho. Mas é de fundamental importância? Não é, sabe? Não é. Eu tenho porque foi um hábito que eu adquiri nessa vida de estudo e, infelizmente, eu não consigo me desfazer. Né? O meu bolso agradeceria. Mas tudo que eu vejo de caneta colorida, marca-texto, não vou nem mostrar. Eu compro. Então, assim, pode arruma aquela mesinha de plástico que você tem aí, coloca num cantinho aí da casa que é bem silencioso. Limpa a mesinha, coloca a sua caneta, coloca a sua apostila, coloca o seu carregador, já que você vai precisar para assistir às aulas. Pega o seu caderno, as suas anotações e deixa nesse cantinho, de maneira que todas as vezes em que você se deparar com aquele cantinho, você vai entender que aquele ali é o seu cantinho de responsabilidade, é aquele cantinho ali que vai determinar o seu futuro. Não adianta você chegar, digamos, eu vou estudar na cama. Não, gente, não estuda na cama. Cama foi feita para dormir.
sabe? E ali, quando você se deita na cama, já te dá aquela sensação de que você está relaxado demais. Mantenha a postura. Arrume um cantinho aí na sua casa silencioso, um canto que você associe a estudo. Cama, quando você precisar descansar. Não precisa ter móveis novos, não precisa você montar com um computador de, de última geração, uma caixinha de som. Você tem ótimo, mas isso não vai ser o diferencial para conquistar a sua aprovação, não. Organize um cantinho de estudo de maneira que você possa associar com responsabilidade. É hora de estudar. Eu preciso ir ao meu cantinho para eu estudar. Cola, compra post-it, sabe? São esses bloquinhos aqui. Compra o post-it, sabe? Faz lembretes, cola na parede. Professora, não tenho post-it. Pega a folha em branco. Professora, não tenho folha em branco. Pega a folha do caderno. Vai assistindo a aula, vai fazendo mapas mentais. Vai puxando setinha, vai anotando observações, de maneira que todas as vezes antes de você dormir, você passe o olho por aquelas informações que você considerou importantes. Professora, eu vou encher o quarto de post-it. Não vai. À medida que você for adquirindo segurança naquele conhecimento, que você for decorando de verdade, vai arrancando os post-its. E logo você vai substituindo por outros. Faz aquela revisão bem rápida antes de dormir. Professora, terminei o meu ciclo de estudo do dia. Já pratiquei muitas questões, eu já revisei tudo. Ok, descansa, vai assistir um filme se precisar. Dá uma aliviada na mente. Mas antes de dormir, passa o olho ali rapidamente no seu cantinho de estudo, onde você vai colocar os post-its, tá bom? Post-it, papel, folha de caderno, folha branca, o que for. Tá certo? Vamos lá, voltando. A gente vai precisar entender o que é sílaba tônica e sílaba átona. Eu tenho certeza que vocês já entenderam. Aí vejam só. Nós vamos precisar, agora que a gente sabe o que é sílaba tônica e sílaba átona, a gente vai precisar aprender a classificar uma sílaba tônica de uma sílaba átona, porque dependendo da posição em que a sílaba tônica ela estiver, ela vai receber o nome de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Observe. Eu tenho a palavra café. Qual é a sílaba tônica? Aquela que você pronuncia com mais força. Você diz, bebi um café ou bebi um café. Você concorda que a sílaba que você pronuncia com mais força é o fé? Pronto. Então, essa eu entendi que é a tônica. E a sua preocupação deve ser somente classificar a tônica. Procure somente a sílaba tônica, porque todas as outras são átonas. Eu disse a vocês que em uma palavra, a gente só pode ter uma única sílaba tônica. A gente só pode ter uma única sílaba tônica. E todas as outras são átonas. Então, veja, aqui na palavra café, a minha sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com mais força, é o fé. E quando eu avalio a palavra, veja, eu tenho a primeira sílaba e eu tenho a segunda sílaba. Primeira e última, concorda? Então, quando a minha última sílaba for a tônica, for aquela sílaba que eu pronuncio com mais força, ela recebe uma classificação chamada de oxítona. Por quê? Porque é a minha última sílaba que é a tônica, que é a mais forte. Professora, cansei disso. Calma, que a gente vai já passar. Agora veja essa palavra aqui. Bolacha. Quando você pronuncia a palavra bolacha, não vamos criar discussão se é bolacha ou se é biscoito, tá? Quando você pronuncia a palavra bolacha, qual é a sua sílaba tônica? Aquela que você pronuncia com mais ênfase.
Aponte aí. Exatamente. Muito bem. Quando você pronuncia a palavra bolacha, você percebe que você demora mais tempo pronunciando o lá. Eu comi bolacha. Você não comeu bolacha. Você comeu bolacha. Ou você comeu bolachar. Eu comi bolachar. Não. Você não comeu bolacha, nem você comeu bolachar. Você concorda que você comeu bolacha? Então você demorou mais no lá. É a sua sílaba tônica. Veja, eu tenho a primeira, eu tenho a penúltima e eu tenho a última sílaba tônica. Concorda? Pronto. Veja que a minha sílaba tônica, aquela que eu pronuncio com mais força, não é a minha última sílaba, é a minha penúltima. Quando a minha penúltima sílaba for a tônica, ela recebe uma classificação, ela recebe um apelido chamado de paroxítona. Fácil demais, não é? Ótimo. Vejamos agora essa palavrinha aqui. Pronuncie essa palavra. Pirâmide, piramide ou piramide? Pirâmide de Gizé, né? Então veja, a minha sílaba tônica não é a primeira, não. É a antepenúltima. Essa é a penúltima e essa é a última. Veja, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Aqui você demora, que você pronuncia com mais força falando, é a minha antepenúltima sílaba. Quando a minha antepenúltima sílaba for a tônica, ela recebe um apelido chamado de proparoxítona. Gente, e eu sei que vai ter palavras que você vai ficar um pouco em dúvida, né? Cante a música, pronuncie a música em voz alta no seu pensamento para você não ajudar o concorrente. Então você vai pronunciar a palavra com mais força, né, a sílaba com mais força, e aí você vai conseguir localizar tranquilamente. Mas eu já vou dar logo uma ajuda a você, dizendo que não importa o tamanho da palavra, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela sempre, 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 sem exceção, ela sempre, sempre, sempre vai estar em uma das três últimas posições. Não importa o tamanho da palavra, a sílaba tônica sempre estará nas três últimas sílabas, tá? Então, a palavra é imensa. Digamos, paralelepípedo. Paralelepípedo. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. Não vá quebrar a cabeça. Vá procurar a sílaba tônica lá nas três últimas sílabas. Sempre, sempre. A sílaba tônica, ela sempre, sempre, sempre vai estar nas três últimas posições. Então, veja, dessas três aí, qual é que você pronuncia com mais força? Você concorda que é o pi? Paralelepípedo. Pronto, você já achou. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. A sílaba tônica sempre, sempre, sempre estará nas três últimas posições. Todas as outras que sobrarem são átonas. Perfeito. Outra coisa, gente. Acento tônico é diferente de acento gráfico. Por quê? O acento tônico, todas as palavras têm, que é o quê? É a sílaba tônica. Então, quando eu digo que bolacha, veja, eu risco demais, eu só sei ensinar assim.
Perdão. Quando eu digo que na bolacha eu tenho uma sílaba tônica, que a gente já entendeu que é o lá, então aqui no lá eu tenho um acento tônico, porque acento tônico nada tem a ver com acento gráfico. O acento tônico, preste atenção, isso pode cair na sua prova. O acento tônico guarda relação com tonicidade, com sílaba tônica, diferente do acento gráfico. Acento tônico, toda palavra tem. Acento gráfico, nem toda palavra tem. E veja, aqui é um exemplo. Bolacha, eu tenho um acento tônico. Por quê? Eu vou procurar minha sílaba tônica. Quando eu encontrar minha sílaba tônica, eu vou encontrar o acento tônico da palavra. Só que veja que a palavra, ela não tem acento gráfico. Então, algumas palavras, elas têm acento tônico e também acento gráfico. Todas as palavras têm acento tônico, mas nem todas as palavras têm acento gráfico. E relembrando, na língua portuguesa, nós só temos os acentos. O acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. São os acentos gráficos da língua portuguesa. Esse aqui indica que o som ele é aberto, esse aqui indica que o som é fechado, e esse aqui é indicador de uma fusão chamada crase. É a fusão de sons iguais que a gente utiliza para marcar essa crase, essa fusão. Aí veja, o trema, que antes servia para indicar que aquele U daquela palavra, ele era pronunciado, foi abolido, com um novo acordo ortográfico. E o tio, gente, não é acento tônico, tá? O tio é só marcador de nasalização. É só para dizer que aquele som, ele vai ser produzido com a ajuda das fossas nasais, tá certo? Mas ele não é acento gráfico. Não confundam. É só um sinal de nasalização. Tudo bem? Diga aí se você entendeu. Aqui vamos nós. Ai, professora, eu não aguento mais esse conteúdo. Porque é um conteúdo muito besta. É relativamente fácil. É relativamente fácil. Mas você vai precisar dominar também para o estudo de acentuação, tá? Então veja. Encontros vocálicos, o próprio nome já diz, é o encontro de sons vocálicos. Encontro vocálico, eu não vou me preocupar com a grafia da palavra, tá certo? Não me preocupo. Escute o que eu estou dizendo a você. Eu não me preocupo com a grafia. Eu não me preocupo com a letra. Eu não me preocupo com a representação gráfica. Quando eu estudo encontros vocálicos, a minha preocupação é com os sons. Então, você vai olhar para mim e vai dizer que em hospital eu não tenho encontro vocálico. E eu vou dizer que você está errado. Porque quando eu pronuncio tal, eu escuto o som do A e aqui no L, representação gráfica, eu escuto o som de U. Então, aqui eu tenho um encontro vocálico. Entendeu quando eu digo a você? Para você não se preocupar com representação gráfica, mas você se preocupar com o som que é produzido, é isso. Então, quando a gente estuda ditongo, tritongo e hiato, a gente vai ter uma preocupação maior, não com as letras das palavras, mas a gente vai ter uma preocupação com o som que é produzido. Preste atenção ao que eu estou falando a você. Então, você vai olhar para hospital, você vai dizer, não, hospital não tem um encontro vocálico, porque eu tenho um A e tenho um L. L não é vogal, mas o som que o L produz é de uma semivogal, U. Hospital. Veja que o U eu pronuncio de forma mais fraca. Então, esse U aí, ele é semivogal. E aqui eu vou dizer a você que eu tenho um ditongo. Professora, que estranho. Sim, é estranho. Mas quando a gente estuda encontros vocálicos, a gente vai prestar atenção aos sons que são produzidos pela nossa boca, tudo bem? Diga se tá. Dê um ok aí.
Pronto. Então, veja só. Eu quero passar logo um bizu. Você vai aprender e vai levar para o resto da vida. Gente, a única letra que sempre, sempre, sempre vai ser vogal é a letra A. O A não importa a posição, a colocação em que ela está. Não importa a letra que vem junto do A. O A sempre vai ser vogal. Então, em hospital, o A é vogal. O L, semivogal. E outra coisa que eu quero dizer a você. A partir de agora, você nunca vai dizer que ditongo é o encontro de duas vogais em uma sílaba e que tritongo é o encontro de três vogais em uma sílaba. Por quê? A base de uma sílaba é a vogal. E em uma vogal, em uma sílaba, eu só posso ter uma única vogal. Então, quando eu digo a palavra cheiro, veja, quando eu separo a palavra cheiro, veja que aqui duas letras ficaram juntas. Uma é vogal. Vogal é aquela que tem um som mais forte, que quando você pronuncia, você ouve com mais nitidez. E semivogal é aquela que você pronuncia de maneira mais fraca. Então, veja, quando eu digo chei, qual é a letra aí que você ouve com mais intensidade? É o E ou é o I? Exatamente, é o E. Então, o E é vogal. Porque eu aprendi que vogal sempre vai ser pronunciada de maneira mais forte. E o I, obviamente, só sobrou para ser semivogal. Porque em uma sílaba, aqui eu tenho uma sílaba, eu só posso ter uma vogal. A outra, obrigatoriamente, é semivogal. Então, veja aqui. Vamos avaliar aqui esse clau. Gente, quando eu separo clau, eita, aqui, gente, é assim só, tá? É o acento agudo. Quando eu pronuncio clau, eu ouço com mais nitidez, não precisa se preocupar, porque tendo o A é vogal. Obviamente, o U é semivogal, porque eu aprendi que a base da sílaba é uma vogal, e em uma sílaba eu só posso ter uma única vogal. Professora, mas ficou o U, não é vogal? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o U, ele é semivogal. Entenderam? Eu sei que é besteira a gente estar revisando isso, mas eu quero que você me diga se você entendeu. Pronto. Eu quero acreditar que você entendeu. Então, agora vamos entender o que é ditongo, o que é tritongo e o que é hiato. Gente, o ditongo o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Não importa a ordem, quem vem primeiro, se primeiro vem a vogal ou se primeiro vem a semivogal, em uma palavra, em uma sílaba. Veja que quando eu separo a palavra peixe, eu vou ter peixe. Professora, por que não peixe? Porque quando você abre a sua boca para pronunciar a palavra peixe, veja que você só abre a boca duas vezes. Peixe. Olhe para mim. Eu digo, por acaso, eu comi um peixe. Você abre a boca três vezes para pronunciar essa palavra peixe? Ou você diz, eu comi um peixe? Peixe. Você só abre a boca duas vezes. Então, se você só abre a boca duas vezes para pronunciar a palavra, por que é que você quer separar como se existissem três sílabas? Depois eu vou gravar uma aula rapidinho, tá? Porque eu sei que vocês também dominam separação silábica. E a gente vai entender
que a separação silábica, ela é feita, é a forma mais fácil que eu tenho para ensinar vocês, né? A gente vai ver que tem muita regra gramatical, só que eu estou aqui, meu objetivo é o quê? Facilitar a sua vida. E o que eu posso dizer a você é que nós vamos separar as sílabas de uma palavra conforme a quantidade de vezes que a gente abre a boca. Veja, eu digo peixe. Eu só abri a boca 2 vezes. Então, aqui é uma sílaba. Peixe. E aqui é outra sílaba, concorda? Pronto. Você separou corretamente. Agora, olha a palavra caixa. Você diz, eu abri a caixa, ou você diz, eu abri a caixa. Caixa, 2 vezes, ou você diz, caixa. Eu abri a caixa. Não. Você não abriu a caixa. Você abriu a caixa. Concorda? Pronto. Então você já fez a separação correta também. Por quê? A gente vai começar a trabalhar a separação silábica conforme a quantidade de vezes que a gente abre a boca. E aí eu vou até mostrar a vocês que tem algumas regras, né? Bi, si, des, trans, que ele diz o seguinte: depois desses prefixos vierem vogais, não se separa. Se vier uma consoante, você tem que separar. Só que veja, a gente consegue transformar essa regra só na abertura da boca. Veja, eu digo assim: transporte. Transporte. Quantas vezes você abre a boca? Transporte. Concorda? Pronto. Agora eu digo Transamérica. 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 Concorda que é 5 vezes? São 5 vezes. Transamérica. Concorda que é assim? Tem uma regra que vai dizer que toda vez que o prefixo trans, você for fazer a separação silábica em relação a esse prefixo trans, se o que vier depois for uma consoante, como aqui, então o trans ele vai ficar juntinho. E toda vez que o que vier depois do tran for uma vogal, o S obrigatoriamente vai se separar do tran e vai se unir à vogal. Veja se precisava você saber disso para você entender que a separação é desse jeito. Não precisava, porque eu consigo separar corretamente de acordo com a quantidade de vezes que eu abro a boca. Tá? Então, veja. A palavra caixa, eu abro a boca 2 vezes. Aí veja aqui na palavra caixa, as 2 letras que a gente aprendeu que são vogais, mas agora eu aprendi que eu só posso ter uma vogal na minha sílaba. Você acabou de me dizer, Luciana, que a vogal vai ser sempre, que o A vai ser sempre vogal. Então, obrigatoriamente, o I é semivogal. E todas as vezes em que essas duas vogais, essa vogal e essa semivogal, formando essa duplinha inseparável, ficar na mesma sílaba, as duas na mesma sílaba, eu vou ter um ditongo. São irmãs gêmeas, ficam na mesma sílaba. Tá bom? Aqui, eu sempre conto uma historinha, mas eu vou já contar a vocês. O tritongo é a mesma coisa do ditongo, só que em vez de eu ter um encontro de 2, eu vou ter um encontro de 3. Então veja aqui a palavra saguão. Olha que quando eu pronuncio a palavra saguão, eu abro a boca 2 vezes. E quando eu separei a palavra,
eu vi que aqui, eita, Luciana, ficaram 3 unidas. Se ficaram 3 unidas em uma sílaba só, eu tenho um tritongo. Você me disse que o A é sempre vogal. Exatamente. Então, obrigatoriamente, o U é semivogal e o O vai ser semivogal, porque ele tem som de U. Compreendido? E o hiato? Gente, o hiato, a gente aprendeu o quê? Em uma sílaba eu só posso ter uma vogal, certo? Confere? Pronto. Só que o que aconteceu com o hiato? 2 vogais, elas vieram para se unir em uma mesma sílaba. E como? A nossa regra determina que em uma sílaba eu só posso ter uma única vogal, precisa acontecer o hiato para que elas se separem. Então, o hiato foi a junção ali de 2 vogais em uma mesma sílaba, só que, tendo em vista que elas não podem ficar na mesma sílaba, porque em uma sílaba eu só posso ter uma única vogal, elas foram obrigadas a se separar. Então, veja aqui o caso de saúde. Note que quando eu pronuncio saúde, eu abri a boca 3 vezes. Então, aqui, eu tive que separá-las, porque as duas são tônicas aqui. Tônica, gente, não no sentido de que a palavra, ela tem 2 sílabas tônicas, mas no sentido de que eu as pronuncio com força, tá? Então, veja, quando eu pronuncio sa, eu ouço nitidamente o som do A. Quando eu digo u, eu também ouço nitidamente o som do U. Esse saúde, ele não tem o mesmo som de hospital, porque quando eu pronuncio o U de hospital, é como se fosse uma terminação do A, hospital. Não é igual a saúde. Você ouve nitidamente o som do U. Então, aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho uma vogal. E como em uma sílaba só eu não posso ter as 2 vogais, eu tenho que fazer a separação. Eu geralmente costumo contar aos alunos dessa forma. O ditongo foi um casamento, né, que estava dando muito certo. Eles viviam unidos no sagrado matrimônio. Mas homem, como é safado, ele decide arrumar uma mulher e forma um trisal, né? Ficaram os 3 ali no casamento. Só que a esposa descobriu o casamento e aí ela vai pedir o divórcio. Ela pede a separação. Por isso que a esposa fica no canto e o marido fica no outro. Lembra aí se você consegue assimilar a historinha. Foi um casamento que a mulher foi traída, formou um trisal. Quando a esposa descobriu, pediu a separação. Simples. Conseguiu compreender? Agora eu quero que você faça o seguinte. Pause o vídeo e eu quero agora que você classifique essas palavras aí, se ela tem ditongo, tritongo ou hiato. Por quê? Porque eu preciso saber se você entendeu que quando a gente estuda encontro vocálico, a gente não tem preocupação com representação gráfica. A gente não tem preocupação com a letra. A gente tem preocupação com o som. Então, eu quero deixar logo claro aqui em relação à palavra queijo. Quando você pronuncia a palavra queijo, você consegue entender que esse U se juntou ao Q para formar o som do K? Ou você diz, eu comi coejo? Ninguém diz que comeu coejo. Então, esse U aqui, você não vai contar como se fizesse parte de encontro vocálico, porque na realidade você só escuta o som do E e do I. Quei, jó. Você abre a boca 2 vezes. Queijo, você não diz coejo. Então vejam, você vai ter que analisar encontro vocálico não pela representação gráfica, mas pelo som que sai do seu aparelho fonador. Então aqui em queijo a gente já sabe que aqui nós temos um ditongo. Pausa o vídeo, responda, faça a classificação conforme os encontros vocálicos nestas palavras aqui
e depois a gente confere, tá bom? Pausa, responde e depois a gente confere. Agora a gente vai fazer uma outra revisão que eu também sei, né, que você domina muito bem. É sobre os encontros consonantais. Gente, nós temos encontro de consoantes em uma mesma palavra, em uma mesma sílaba, concorda? Então, a gente pode classificar o encontro dessas consoantes em uma mesma palavra. A gente teve os encontros vocálicos, que a gente já acabou de ver, e agora a gente vai ver os encontros de consoantes. E os encontros de consoantes em uma mesma sílaba, eles podem se classificar de duas formas. Eles podem ser dígrafos ou eles podem ser encontros consonantais. Luciana, qual a diferença? Pessoal, desculpa, viu? Que hoje eu já falei muito, já dei aula e agora estou aqui. Qual é a diferença entre encontro consonantal e dígrafo? Pessoal, o encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, em que eu vou ouvir o som das duas consoantes. Cada uma tem a sua autonomia. Então, no encontro consonantal, o encontro dessas duas consoantes, elas vão ser ouvidas, cada uma de per si, cada uma de forma separada. E se for encontro consonantal, não é dígrafo. Se for dígrafo, não é encontro consonantal. Aquele encontro de consoantes, ele só pode ser classificado de uma forma, ou é dígrafo ou encontro consonantal, tá? Então, quando eu coloco a palavra, veja aqui, ó. Tricô. Eu vou separar essa palavra e eu vou entender que quando eu pronuncio tricô, nessa primeira sílaba aqui, veja o encontro de duas consoantes, certo? Certo. Consoante T, consoante R. Agora veja a pronúncia. Quando você diz tri, você escuta o som de cada uma? Escuta. Porque se eu tirar o R, você ainda vai ler tri? Não, você vai ler ticô. E se eu tirar o T, você vai ler tricô? Não, você vai ler ricô. Então, para eu ter esse som de tre, eu preciso ter as duas consoantes. Porque eu só consigo formar esse som de tre quando as duas consoantes se unem. Então, aqui, como eu consigo ouvir o som de cada um, ó, tre, eu tenho o som do T e tenho o som do R. Como eu consigo ouvir o som de cada uma separada, aqui eu tenho um encontro consonantal. Então, o encontro consonantal é aquele encontro de consoantes em que eu consigo ouvir o som de cada uma de maneira separada, tá? E aí ainda tem uma classificação, que o encontro consonantal, ele pode ser perfeito, imperfeito, misto ou complexo. Quando é que o meu encontro consonantal, ele vai ser perfeito? O encontro consonantal, ele é perfeito. Quando? Ao separar a palavra, as duas consoantes, elas vão ficar unidas em uma mesma sílaba. É um encontro consonantal perfeito. Eles se uniram em uma mesma sílaba. Diferente é o encontro consonantal imperfeito. Por quê? Na palavra, eu consigo detectar ali o encontro consonantal. Mas quando eu faço a separação silábica, o que é que acontece? Quando eu faço aquela separação silábica, elas ficam separadas. Vejam a separação da palavra dignidade. Dig, ni, da, de. Veja que aqui, ó, eu tenho um encontro consonantal, porque eu consigo ouvir o som das duas tranquilamente, ó. Dig, ouvi o sonzinho do G. Dig, ni, dade. Então, eu ouvi o som do G e ouvi o som do N. Mas veja que quando eu separei a palavra,
elas ficaram separadas, certo? Então, todas as vezes em que você pronunciar o encontro consonantal, você ouvir o som das duas, é encontro consonantal, mas ele vai ser imperfeito quando na separação silábica eles ficarem separados. E quando é que eu tenho um encontro consonantal misto ou complexo? Quando eu tenho o encontro do perfeito mais o imperfeito. Eu vou ter um encontro consonantal que fica na mesma sílaba e eu também vou ter um encontro consonantal que fica separado. Olha a palavra destruição. 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 Eu abri a boca 4 vezes. Então, aqui, ó, encontro consonantal perfeito, porque quando eu separei a palavra, ó, essas duas consoantes ficaram unidas. É um encontro consonantal perfeito. Mas veja aqui, esse encontro consonantal do S com o T. Você consegue perceber que eles ficaram separados na separação silábica? Então, aqui é o encontro consonantal imperfeito. E todas as vezes, quando eu separar a palavra, eu encontrar o encontro consonantal perfeito e um imperfeito, eu vou ter um encontro consonantal misto ou complexo. Olha que coisa linda. Português faça aí um coração para mim, porque você também ama português. Mas você entendeu que português ele tem uma lógica? Não dá para você chegar e dizer assim, eu vou começar a estudar português hoje e eu vou começar a estudar acentuação gráfica. Vai ser meu primeiro assunto. Não faz isso, amor. Porque quando você for estudar acentuação, você precisa primeiro ter uma base de fonética. Você precisa primeiro entender o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Porque se você não tiver uma ideia de fonética, você não vai se atentar para as regras gerais de acentuação das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas. Então, assim, português, ele é imbricado. Ele é tipo uma válvula, que ela vai se utilizando de outros objetos nessa engrenagem para ela poder funcionar bem. Uma pessoa que nunca teve contato com português, começar a estudar concordância verbal. Como, meu amor? Como é que você vai estudar concordância verbal se você não sabe o que é sujeito e predicado? Como é que você vai estudar concordância nominal se você não tem um mínimo de ideia do que é um substantivo e um adjetivo? Então, para estudar português, você não pode estudar português de toda forma. Você precisa começar a ver os assuntos em ordem. Então, se você começou a estudar, digamos, sintaxe, né? Não pronuncia sintaxe, por favor, é sintaxe. Você começou a estudar sintaxe. Porque eu amo, eu quero aprender, eu quero saber o que é um sujeito predicado, eu quero saber o que é um adjunto nominal, um adjunto adnominal, um adjunto adverbial, um aposto, um vocativo. Eu quero saber o que é um objeto direto, um objeto indireto, eu quero saber o que é um complemento verbal, um complemento nominal. Como? Se você nem viu classes de palavras. Então, para a gente estudar português, a gente tem que seguir aquela ordem, para a gente ter um domínio melhor do conteúdo. Porque se você for começar a estudar de forma aleatória, você vai ter que parar o tempo todo para você voltar a estudar um outro assunto, para você poder entender aquele que você iniciou, tá? Então vamos devagarzinho, vai dar certo, vai dar tempo a gente estudar tudo, tá? Agora a gente vai ver dígrafo. Por quê? Lembram que eu disse a vocês que o encontro de consoantes em uma palavra, aquele encontro vai ser um encontro consonantal ou ele vai ser um dígrafo, que é a mesma coisa de digrama, tá? Sebrasp costuma, em algumas provas, em vez de chamar dígrafo, ela chama de grama, tá? É a mesma coisa, significa a mesma coisa, dígrafo ou digrama. Lembram que eu disse a vocês que em um encontro de consoantes em uma sílaba, ali eu vou ter um encontro consonantal ou eu vou ter dígrafo. Se for encontro consonantal, não é dígrafo. Se for dígrafo, não é encontro consonantal.
Então, a gente já entendeu que o encontro consonantal, eu vou ouvir o som das duas consoantes, concorda? Pronto. O dígrafo não. O dígrafo são duas letras, são duas consoantes. Calma, que a gente vai já para o dígrafo vocálico. São duas consoantes que se unem. Ó, são consoantes. Aqui. Só esse aqui, ó, gente. Que teve que se unir com a vogal para formar o som de consoante. E a representação nem é assim, é uma coisa assim. Pronto. Tirando essa questão aí e tirando os vocálicos que a gente não vai ver agora, são duas consoantes que se unem para formar o som de só uma consoante, tá? O encontro consonantal não, duas consoantes que formam o som das duas. Eu ouço o som das duas. No dígrafo não. No dígrafo são duas consoantes que se unem para formar o som de uma. Então, quando eu escrevo a palavra osso, veja, O, eu escuto o som do primeiro O, só que aqui no SS, eu não escuto o som desses dois S's. Eu escuto o som como se fosse uma cedilha aqui. Eu escuto o som assim, osso. Concorda? Você concorda que quando você pronuncia essa palavra, você ouve osso? Você ouve bem assim, ó, o som fechado, e aqui esse último O tem um sonzinho de U. Mas veja, aqui, duas consoantes que se uniram para formar o som de uma. Isso é dígrafo. Dígrafo é o som de duas consoantes que se unem para formar o som de uma consoante. Eu quero que você preste atenção, gente, aqui, ó. Porque nem sempre o SC, ele vai ser dígrafo, tá? Olha aqui a palavra escada. Veja, escada. Aqui nesse caso, o SC não é dígrafo. Por quê? Porque eu ouvi o som de uma e ouvi o som de outra. Então, o SC só vai ser dígrafo quando o SC se unir para formar o som de uma consoante. Aqui, no caso, eu ouvi o som do S e ouvi o som do C. Aqui não é dígrafo, tá? Preste atenção. Então, se é encontro consonantal, não é dígrafo. Se é dígrafo, não é encontro consonantal. Então, quando eu ouço o som que essa palavra produz, galinha, veja que aqui no NH, você não escuta dois sons, você escuta o som de nhe, galinha. Só vai me produzir esse som de nha, porque eu juntei esse som aqui com A. Então, veja aqui, nós temos um dígrafo. Esse aqui é um dígrafo, porque são duas consoantes que se uniram, mas eu ouvi o som de uma. O encontro consonantal, duas consoantes se unem e eu ouço o som das duas. Ok? Luciana, o que seria essa história de dígrafo vocálico? O dígrafo vocálico são quando essas letras elas vão se unir e vai formar o som de uma vogal só. Olha. Tambor. Eu ouço o som do T. Agora aqui, ó. Como é que você ouve esse som? Você concorda que eu não escuto o som do A e do M separado? Tame, bor. Você não ouve assim, você ouve tam. Esse M aqui, ele está só indicando, olha, Luciana, esse M está vindo aqui, eu estou vindo junto do A, porque eu quero indicar a você que esse som desse A, ele é nasalizado. E eu aprendi que antes de P e B, eu tenho que escrever M, com três pernas. Toda vez que eu tiver um dígrafo vocálico e esse dígrafo for antes de P e B, eu tenho que escrever M. Então, esse M aqui, ele veio junto do A só para indicar que aqui há uma nasalização, tá? E veja que o A e o M se uniram, mas eu só ouço o som da vogal.
nasalizado. Por isso que a gente chama de dígrafo vocálico, porque quando você pronuncia, só sai o som da vogal. Agora vejam, não é sempre que isso vai acontecer, porque olha, na palavra também, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Concorda que o M está só nasalizando esse som? Aí eu tenho B, eu tenho E, e aqui esse M, gente, não é dígrafo vocálico, porque ele me dá um som bem fraquinho de I. Então aqui eu tenho um ditongo, tá? Preste atenção ao som que sai da sua boca. Eu sei também que você já manja dos Paranauê, de dígrafo encontro consonantal. Então vamos aqui. Gente, dígrafo é a mesma coisa de ditongo? Não. Dígrafo é o encontro de duas letras, mas que formam o som de uma letra. Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos, né? Que é uma vogal e uma semivogal, tá? E estão na mesma sílaba. Gente, o que é dífono? Dífono é uma letra que apresenta som de duas. O único dífono da língua portuguesa é a letra X, quando ela tem som de KS. Então, veja, eu tenho a palavra táxi. Eu tenho só uma letra, certo? Mas você concorda comigo que quando você pronuncia a palavra táxi, você escuta o som assim? Veja, uma letra que representa o som de duas. Isso é ser dífono. Dífono, dois sons. O único dífono da língua portuguesa é o X quando ele está com som de KS. Para, faz a sua anotação e continua comigo, tá? Aqui. Em frase, eu tenho encontro consonantal ou eu tenho dígrafo? Pause o vídeo e responda. Veja se você conseguiu entender. Em frase, eu tenho duas letras com som de duas ou eu tenho duas letras com som de uma? Fra. Encontro consonantal. Chave. Duas letras. Quando eu digo chave com CH, são duas letras com som de duas letras ou são duas letras com som de uma letra? Isso. Duas letras com som de uma. Aqui eu tenho um som de X. Portanto, aqui eu tenho de grama ou dígrafo. Aqui em tonto, o que eu tenho? Lembra que eu disse a você, se é dígrafo, não é encontro consonantal. Se é encontro consonantal, não é dígrafo. Você concorda que aqui eu tenho um... Isso. Eu tenho aqui um dígrafo vocálico. Por quê? Porque eu ouço o som do T e aqui, gente, eu não ouço o som separado de cada um. Esse N veio junto do O, só para dizer assim, olha, Luciana, esse O aí, ele não é um som aberto, ele é um som nasalizado. Então, eu estou junto do O, só para indicar que ele vai ser nasalizado. Então, aqui são duas letrinhas que se uniram, mas eu só ouço o som de uma. Tom, tu. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. E em tórax? Tórax. Isso, dífono. Porque o X, ele me deu um som de KS. Olha que perfeito. Difícil? Não, né? Eu sei que você já manja do babado. Mas você ainda está com dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou passar uma lista de exercício, porque o, o nosso propósito aqui é ficar muito bom em português e a gente fechar.
tá? Na nossa prova. Se liga nessa dica. Foi o que eu disse a vocês. Se é dígrafo, não é encontro consonantal. Ou é um ou é outro. Ou é dígrafo ou é encontro consonantal. Não tem como ser os dois, tá? Agora vamos para regras de acentuação gráfica. Veja só. Lembra do que é oxítona? Oxítona é quando a minha sílaba tônica ela está na última sílaba. Veja a palavra bilu. Qual é a sílaba tônica? Você diz bilo ou você diz bilu? Você acertou. A sílaba que você demora mais é o lu, bilu. Então é a sílaba tônica. Lembra quando eu disse a você que quando a sua última sílaba for a tônica, ela é uma oxítona? Então agora a gente vai ver quais são as oxítonas que eu tenho a obrigação de acentuar, porque não são todas. Veja, bilu é uma oxítona, mas ela não tem acento gráfico, tá? Por quê? Porque ela não entra na regra de acentuação das oxítonas. Porque você só vai acentuar as oxítonas que terminarem em A, E, O. Gente, tanto faz, ser no singular ou no plural. Plural. Veja a palavra cajá. Cajá, você diz, bebi um suco de caja. Ou você bebeu um suco de cajá. Você bebeu um suco de cajá. A sílaba tônica é já. Então, ela é uma oxítona. Concorda? Toda oxítona que terminar em A, obrigatoriamente você tem que acentuar. Parar é uma oxítona, terminou em A. Obrigatoriamente você vai acentuar. Você vai acentuar, você vai usar acento agudo quando o som for aberto. Parar. Você vai usar o acento circunflexo quando o som for fechado. Parou, tá? Veja, e aqui também, tanto faz a palavra ela vir no singular ou ela vir no plural. Tanto faz você dizer cajá ou você dizer cajás. Então, foi oxítona, terminou em A, terminou em E ou terminou em O, obrigatoriamente você acentua. A, E, O. Professora, eu tenho que decorar a terminação das oxítonas? Você tem que decorar. Para agora, eu vou mandar um mapa mental, que eu já fiz, mas quando eu mando o meu mapa mental, você tem um estudo passivo, porque você vai só se preocupar de olhar o meu e não vai ter a preocupação de decorar e fazer o seu mapa mental. Então, eu vou mandar o meu mapa mental para servir de inspiração para você, mas eu preciso que você confeccione o seu mapa mental, porque na hora em que você está praticando, que você está escrevendo, você está exercitando a mente e decorando as terminações. Professor, você não pode correr o risco de ficar fora do seu concurso por causa de uma questão de português. Quanto mais se essa questão for de acentuação, depois da professora ter praticamente obrigado você a decorar, tá? Então, assim, decora. Decora as regras. Gente, nem que você esqueça depois. Você precisa saber para marcar o X correto lá na sua prova. Não corra o risco de levar ponto de corte em português. Até porque português é matéria, é disciplina que sempre é critério de desempate, tá? Então, você ainda tem redação aí pela frente. Então, e uma boa soma de pontos também advém da boa escrita. Se você soube acentuar bem, se você soube fazer uma boa concordância, se você soube fazer uma boa pontuação, tá? Então, toda oxítona que terminar em A, E, O, terminar em ou ens,
terminar no ditongo aberto. Aqui não esqueça. Você tem que pronunciar na sua oxítona, o ditongo tem que ser aberto. Tá certo? Logo, você não pode dizer correi rápido. Veja, correi tá no imperativo, né? O verbo correr. Você não pode dizer, mas não é um oxítona, termina em ei? Termina em ei. Só que a regra me diz que o ditongo tem que ser aberto. Então, para você acentuar, você teria que dizer correi. Aí você acentuaria, porque o ditongo é aberto. Então, aqui, ó, você diz pastéis, fechado, ou você diz pastéis, aberto. Você diz o som aberto, não é? E o ditongo não está na posição oxítona? Se está o ditongo aberto, ei, eu e oi, na posição oxítona, ou seja, na última sílaba, obrigatoriamente você acentua. Troféu. Ai, gente, aí eu lembro do aluno que quis teimar dizendo que o plural de troféu é troféis. Meu Deus. Enfim, eu lembro de algumas palavras e vou lembrando, associando algumas, algumas situações. Plural de troféu não é troféis. Plural de troféu é troféus, tá? Você só faria o plural se esse substantivo ele terminasse com L, como é o caso de fácil, fáceis, fóssil, fósseis, tá? Porque termina em L, terminou em U, acresce ali o S. Senão o plural de chapéu seria chapéis. Se bem que eu já ouvi, mas enfim, deixa pra lá. Então veja, a oxítona terminou nos ditongos abertos. Ei, eu e oi, obrigatoriamente acentua. Heróis. Veja, quando eu digo a palavra heróis, qual é a sílaba tônica? Primeira coisa que eu disse a você ontem na aula. Seu primeiro papel, sua primeira obrigação é o quê? Localiza a sílaba tônica. Depois que você localiza Professor, o que é a sílaba tônica? Aquela que você pronuncia com mais força. Depois que você localizar, pronto. Para você trabalhar com acentuação, você tem que ter em mente esses 3 passo a passos aí, tá? Você vai localizar a sílaba tônica. Então, aqui em heróis, qual é a sílaba tônica, aquela que você pronuncia com mais força? Você diz heróis ou você diz heróis? Você diz heróis. Então, a sílaba tônica é heróis. Concorda? Heróis. E você só abre a boca 2 vezes. Heróis. Então, veja, eu já localizei a sílaba tônica. Se você localizou a sílaba tônica, agora diga a mim se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Veja que a sílaba tônica é a última. Se é a última, então ela é uma oxítona. Ah, Luciana, eu já localizei a sílaba tônica, eu já classifiquei segundo a tonicidade, né, que é a posição da sílaba tônica, e agora? Você tem que decorar as regras para poder entender se oxítona terminada no ditongo oral oi é acentuada. Luciana, pelas regras que você acabou de explicar, sim. Então coloca o acento.
tá? Só isso que você tem que fazer. Então, guarda isso aqui no coração, tá? Guarda isso aqui no coração. Vai trabalhar com acentuação gráfica. Essas são só as regras gerais. Vai trabalhar com acentuação gráfica, a primeira coisa, localiza a sílaba tônica. Ou seja, eu vou procurar na minha palavra a sílaba que é mais forte. Ok, Luciana, eu já descobri qual é a minha sílaba mais forte. Certo. Agora, depois de localizada a sílaba mais forte, você vai classificar a palavra. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Certo, Luciana. Eu já consegui classificar segundo a tonicidade da palavra. E terceiro, agora você vai ter que ter em mente as regras de acentuação daquele tipo de palavra. Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois é só classificar. E correr para o abraço e não errar nenhuma, tá? Para, copia, volta à explicação se precisar. Anote o passo a passo de acentuação e já já eu vou mandar exercício para você praticar. Deixa eu explicar aqui logo as monossílabas. Gente, o que é monossílaba? Monossílaba, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, de que as palavras, elas possuem uma classificação segundo a quantidade de sílabas na palavra, não é isso? Quando a palavra só tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba ou monossílabo, certo? Quando tem duas sílabas, elas são chamadas de dissílabos ou dissílabas. Quando tem três sílabas, são chamadas de trissílabos ou trissílabas. E quando tem quatro ou mais sílabas, são chamadas de polissílabos ou polissílabas. Pois bem, eu preciso lembrar vocês que quando a gente vai fazer a acentuação de monossílabos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o que é monossílabo tônico e monossílabo átono. Por quê? Nós só vamos acentuar monossílabos tônicos. E monossílabo tônico é aquela palavra que só tem uma sílaba e eu pronuncio aquela sílaba com mais força, certo? Então, quando eu digo pá, peguei a pá de lixo. Esse pá, você pronuncia com força? Sim. Você não pegou apa. Você não pegou apa. Você pegou a pá. Você pronunciou com força. Se você pronunciou com força, é porque esse aí é um monossílabo tônico. E outro bizu para você lembrar é que os monossílabos átonos, eles são tão fracos, que eles nem têm personalidade. Eu sempre conto isso. Por quê? Porque eles mudam de som. Eles não seguem o seu som original. Eles mudam. Então, quando eu digo assim, eu gosto de você. Você diz, eu gosto de você, como se escreve, ou você diz, eu gosto de você. Seja sincero. Você vai me dizer que diz, eu gosto de você. Viu que esse monossílabo aqui, ele mudou de som? Ele é tão fraco, tão sem personalidade que ele muda de som. Então, todas as vezes em que acontecer isso, que ele mudar de som, é porque ele é átono. O tônico, ele nunca vai mudar de som. Você sempre vai pronunciar o monossílabo tônico com força. Eu digo assim, eu gosto de você. Você está vendo que ele mudou de som? Então, ele é átono. Agora eu digo assim, dê-me a tarefa. Olha esse D. D e D. Esse D aqui, você mudou de som, você disse dime a tarefa? Não. Você leu conforme você escreveu. Então ele é tônico. Agora olha esse me aqui. Você diz assim, dê-me a tarefa. Ou você diz, dê-me a tarefa. Você não lê assim, dê-me, um sonzinho de I, mudou de som. Ele é fraco, sem personalidade, então ele é átono. Olha que coisa linda. Cara, quem não se apaixonar por português deve ter algum problema, né? Então vejam, os monossílabos,
tônicos, eles têm exatamente a mesma regra de acentuação das oxítonas. Então, todo monossílabo tônico aquele que você pronuncia com força, que nunca muda o som. Todo monossílabo que terminar em A, E, O, singular ou plural, terminar em EI, EU e OI, ditongos, né? Abertos, EI, EU e OI, singular ou plural, obrigatoriamente são acentuados. Diga a mim qual o plural de mel. Mel. Sim, mel. Mel de abelha. Qual é o plural de mel? Tá com medo de dizer, não é? Mas você acertou. Não, mels não. Não inventa essa brincadeira para cá. Mels não. Plural de mel, ele tem dois. Mês ou melis. Vou comprar 2 litros de melis. Mas você fica aí só dizendo 2 litros de mel. Você vai comprar 2 litros de mês. Olha que coisa linda. Antônio de Mês. Bonito, né? Aí olha aqui nesse plural. Mês. Concorda que é só uma sílaba? Concorda que é monossílabo? Concorda que você pronunciou de maneira forte? Mês. Concorda? Não teve mudança de som. E você pronunciou de maneira forte. Então, é um monossílabo tônico. Você está vendo que esse monossílabo, ele terminou no ditongo aberto ei, então ele acentua. Eu tenho um dó de você. Você não tem uma dó. Eu tenho uma dó. Não, gente, é errado. Não diz que você tem uma dó. Eu tenho uma dó dele. Uma dó não. Eu tenho um dó. Pronto. Você diz, eu tenho uma dó. Não. Você diz, eu tenho um sentimento dó. Piedade, compaixão. Então, veja, eu tenho um dó dele. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu gosto do menino, eu tenho um dó do menino, eu gosto do menino. Qual foi o que mudou de som? Você concorda que foi o de baixo? Eu gosto do menino, porque esse O eu transformei em U. Eu gosto do menino. Então aqui é átono. Agora, quando eu digo assim, eu tenho um dó do menino. Você está vendo que aqui ele é tônico? Eu pronunciei com força. E veja, o monossílabo terminou em O. Então, obrigatoriamente, eu acentuo. Foi monossílabo tônico, forte. Terminou. Esse monossílabo terminou em A, E, O. Singular ou plural. E o monossílabo tônico terminou no ditongo aberto. Ei, eu, oi. Ele mói cana. Ele mói cana. Você diz ele mói cana, ele mói cana, ou ele mói cana. Você vai me dizer que ele mói cana. Não é isso? Então, mói é um monossílabo, eu só tenho uma sílaba. E ele é tônico. Por quê? Porque eu pronuncio com força, não teve mudança de som. Ele mói cana. Você está vendo que esse monossílabo tônico, ele terminou em oi? Olha a terminação aqui, ó. Ele terminou nesse ditongo aberto oi. Quando isso acontecer, obrigatoriamente você acentua. Então, essas daí são as regras de acentuação dos monossílabos tônicos. Para o vídeo, coloca aí no seu mapa mental, porque agora eu vou mostrar a você uma pegadinha que as bancas costumam fazer, tá? Olha,
que é que a banca ela vai fazer? Ela vai dizer que a palavra pá e sofá são acentuadas pela mesma regra de acentuação. E você vai dizer que não, que está errado. A banca quer induzir você a erro. Por quê? Porque aqui, ó, o monossílabo terminou em A e sofá também terminou em A. Então ela vai querer fazer confusão com a sua cabeça, né? Vai fazer uma confusão na sua cabeça. Só que você já está atento para o que ela vai fazer. Porque, gente, a regra dos monossílabos é completamente diferente da regra das oxítonas. Para eu ter uma oxítona, eu preciso ter no mínimo 2 sílabas. Porque se eu não tiver 2 sílabas, vai ser monossílabo. Então, para eu fazer essa classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona, a minha palavra precisa ter no mínimo 2 sílabas. Se a minha palavra tem 2 sílabas, ela não tem como ser monossílaba. Tá bom? Então, a banca disse que pá e sofá são acentuadas pela mesma regra, você vai dizer que é errado, porque pá pertence aos monossílabos e sofá pertence às oxítonas. E para ser oxítona, preciso ter, no mínimo, 2 sílabas. Tá? Ela vai dizer que papéis e méis são acentuadas pela mesma regra de acentuação. E você já sabe que é errado, porque aqui eu tenho uma monossílaba e aqui eu tenho uma oxítona. Oxítona não é a mesma coisa de monossílabo. Não confunda isso, por favor. No exercício que eu vou mandar para você, você vai ver que tem muita questão desse tipo, tá? E outra coisa, digamos que a banca vai dar a você o verbo a, né? Aqui no caso, conjugado do verbo haver, e ela vai dizer que esse a aí é acentuado pela mesma regra de acraseado. Você vai olhar e vai dizer que são monossílabos. Só tem uma sílaba cada uma. Todos terminam em A. Então tá certo, tá errado, filho de Deus, cristão do mundo, presta atenção. Aqui está acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em A. E aqui, gente, está acentuado porque é crase. Crase não recebe a mesma acentuação de oxítona de monossílabo, não. Então, essas duas aqui, elas estão acentuadas por motivos distintos. Um é monossílabo tônico terminado em A, e o outro recebeu acento porque está craseado, porque teve uma fusão de sons. Pare, volte o vídeo e preste atenção a tudo que eu falei a você. Coloca lá, meu amor, um papelzinho bem grande e todos os dias antes de dormir você leia. Se preocupe não, uma hora vai entrar na sua cabeça. A gente vai praticar bastante, tá certo? Neste final de semana, a gente vai aprender ainda quando usar nesse, neste e naquele. Quando for neste final de semana, eu irei mandar uma bateria de questões de tudo que a gente já viu até agora, tá? Compreensão e interpretação para a sua banca. Tipologia e gêneros textuais para a sua banca e agora a acentuação. Então, assim, não esqueçam que a revisão, ela funciona de maneira cumulativa. Você está em pós-edital, você vai fazer PM. E quem vai fazer Polícia Civil também considera que já está no pós-edital, né? Porque a gente já sabe quais são exatamente as disciplinas que vão cair e a gente tem incerteza em relação a algumas. Mas português é certeza cair? Óbvio que sim. Então, português você já deveria estar procurando fechar o conteúdo. Informática é certeza cair? Óbvio que sim. Você já deveria estar com seu estudo adiantado. Administrativo, constitucional, penal, processo penal, é certeza cair? Óbvio que sim. Então, você praticamente já deve estar no pós-edital aí, porque você já tem conteúdo para estudar de sobra. Pós-edital não é para o resto da vida. O cargo que você vai conseguir com tudo isso que você está abdicando, é para o resto da vida. Então, abdique de seus finais de semana, abdique de suas festinhas, de sua farra,
Abdique do seu Natal neste ano. Ano que vem você vai estar com a farda, em nome de Jesus, tá bom? Vai voltando aí, tudo que você não conseguiu compreender, volta pra gente, para você revisar, tá bom? Agora a gente vai para as regras das paroxítonas. Gente, paroxítona, a gente já viu que é a palavra que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. A sílaba tônica é a penúltima, ou seja, não está lá no final, está antes do final. Eu sei que é horrível vocês ficarem ouvindo o pigarro, mas é porque eu falo muito durante o dia dando aula. Releva. Releva e foca no conteúdo, no pigarro não, tá? Veja a palavra cafezinho. Qual é a sílaba tônica aí? É isso aí. Cafezinho. Você pronuncia com mais força o zin. Ah, Luciana, paroxítona. É. Se fosse o nhó, seria oxítona. Mas como é a minha penúltima, ela é paroxítona. Ah, então paroxítona terminada em O acentua? Não, filho de Deus. Só vai acentuar paroxítona terminada em I e US. E nessas outras terminações aqui. Por isso que cafezinho, e eu já vi muito, tem acento não, viu? É uma paroxítona terminada em O. Olha aqui que nas regras, não diz que paroxítona terminada em O acentua. É diferente de ON. Então, vejam. Paroxítona que termina em I, isso aqui é um I, tá? É porque como ficou maiúsculo, acho que é o tipo de fonte. É um I aí, tá? Veja a palavra júri. Qual é a sílaba tônica? Você diz júri ou você diz participei de um júri? É paroxítona, certo? Porque a sílaba tônica é júri. Você demora mais no ju. Veja, paroxítona terminada em i. Acentua. E você vai acentuar na sílaba tônica, tá? Não é na terminação, não é na terminação. Você vai colocar o acento na sílaba tônica. Veja essa palavra aqui. Bônus. Eu recebi um bônus ou eu recebi um bônus. Você recebeu um bônus, certo? Então veja, a minha sílaba tônica é o bom. Então ela é uma, veja, não é a última sílaba tônica. A sílaba tônica é a penúltima. Então, no caso, bônus é uma paroxítona. E se é paroxítona terminada em us, obrigatoriamente ela é acentuada. Só isso, gente. Então você precisa parar e decorar a regra das oxítonas, das paroxítonas e das mais difíceis, das proparoxítonas. Tá? Você precisa sentar e decorar. Depois a gente vai ver a regra especial de acentuação. Então, toda paroxítona terminada em on, obrigatoriamente é acentuada. Próton. Próton a gente estudou em química, que é aquele elemento do átomo com carga positiva. Eita pra ela! Elétron tem carga negativa. Gente, eu sou quase uma química. Enfim. Próton. Próton. Você diz próton ou você diz próton? Próton. Você demora mais no pró. Então é uma paroxítona. E a regra me diz que toda paroxítona terminada em on, você acentua. O acento não é na terminação. O acento é na sílaba tônica, na sílaba paroxítona. Não esqueça, não coloca na terminação. Você vai colocar na sílaba tônica. E tanto faz esse on tá no singular ou plural. Professor, o que eu faço? Você tem que decorar toda a paroxítona terminada em I, os L, N, R, X, P, S.
uns, de tom. Você tem que decorar. Você tem que decorar. Escolha não tem. Alternativa também não. Então, HBC, hora, bunda, cadeira. Hora, bunda, cadeira. É pós-edital, isso não vai te matar, né? Não é pro resto da vida. Lembra de uma história que eu já contei a você a respeito dos israelitas que estavam saindo do Egito? Pois é. Eles estavam sofrendo muito na mão dos egípcios. E eles começaram a clamar a Deus, né, para que Deus tivesse misericórdia. E aí Deus decidiu enviar Moisés para libertar os israelitas da escravidão, porque os israelitas presta atenção, os israelitas era o povo escolhido do Senhor. E aí Deus disse o seguinte: olha, meu povo, eu vou tirar vocês do Egito, lugar onde vocês sofreram, trabalharam muito, foram humilhados, e vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. A terra prometida, né, que era Canaã. E vocês vão fazer a travessia para a terra prometida. E lá vai ser só vitória. Mas o que aconteceu? O pessoal que saiu do Egito, né, depois de Deus ter livrado, né, os israelitas, porque os egípcios depois começaram a perseguir, né, Moisés abriu o Mar Vermelho, os israelitas passaram, né, em terra seca, e Deus, ele simplesmente, ele fez todo o provimento dos israelitas durante todo esse tempo, né? Ele, de dia, ele dava uma nuvem para não queimar os israelitas, à noite ele levantava uma coluna de fogo para esquentar, para não deixar que os animais predadores os pegassem, e a roupa não se acabava, o chinelo não se acabava, e eu falo isso assim com muita empolgação, porque essa palavra de Êxodo, ela ministra muito ao meu coração, porque quantas e quantas vezes eu me peguei como vocês estão agora, e aí, o que foi que aconteceu? Deus cuidou dos israelitas todo esse tempo de travessia, só que o percurso do Egito para Canaã era para ter sido feito em 30 dias, em 45, 3 meses, salvo engano, 3 meses, eu vou confirmar depois, 3 meses. Só que durante esse período de travessia, eles começaram a reclamar. Eles estavam indo em busca de vitória, de uma terra que era só vitória, cachos de frutas imensos, né? Água fresca e límpida, só vitória, era um lugar que Deus tinha prometido, terra que ia manar leite e mel, eles iam ter tudo ali. E aí eles começaram a reclamar. Eles estavam em busca da vitória, mas eles só sabiam reclamar. Ah, porque eu não aguento mais? Ah, porque lá no Egito, Senhor, aqui tu só manda maná, que era tipo um bolo feito de mel. O Senhor só manda maná pra gente. A gente lá no Egito, a gente comia alho, a gente comia cebola, a gente comia alho poró, a gente comia pão. E aqui a gente só come maná. Olha Deus, a gente não aguenta mais caminhar desse tanto. E eles começaram a reclamar. Eles estavam em busca da vitória, sabe? Eles estavam tendo a proteção do Senhor, que é a maior coisa que um ser humano pode ter. E eles estavam rumando em direção à vitória. Só que mesmo rumando em direção à vitória, eles só sabiam reclamar. E aí um percurso que era para ter sido feito em 3 meses, o Senhor os deixou rodando no deserto por 40 anos. Você tem sido um israelita que só tem reclamado, mesmo que você esteja no caminho de sua vitória, porque você vai ser aprovado. Mas você tem sido aquele israelita que só sabe reclamar? Se você for esse tipo de israelita, porque eu sei que você é um escolhido de Deus, e você só reclamar, a sua vitória, ela vai ser prolongada. Ela vai ser afastada. Ela vai ser demorada. Vai se prolongar no tempo. Uma coisa que você pode conquistar amanhã, você vai conquistar em alguns meses ou em alguns anos. Então, quando você for abdicar da festa, da farra, do Natal, do Réveillon, não reclame, não murmure, porque a sua vitória ela vai demorar a chegar.
Em tudo dai graça. Lá no livro de Tessalonicenses, diz que em tudo dai graças. Você está no sofrimento porque você está passando sono. Dê graça. Você está cansado, não vê sua família, não consegue mais conviver direito com sua família. Dê graça. Porque você está em busca de sua vitória. E eu já passei muitos natais dessa forma. Muitos réveillons, ano novo, gente, dessa forma. E nunca, em nenhum momento, eu chorava. Não vou dizer a vocês que eu não chorava. Eu não tinha uma mesa de estudo, eu era solteira e eu estudava numa mesa de criança. Sabe dessas mesas quadradas que tem escolinha para criança? Eu estudava numa mesa daquela, num quarto. Ligava, não podia nem ligar o ventilador muito porque gastava energia. E eu estudava muito. Não vou nem dizer hora que é para você não tentar se basear, mas eu estudava muito. Só que eu lembro muito bem que em nenhum momento eu reclamei. Porque eu sabia exatamente o que eu queria, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Até que as vitórias foram aparecendo. E quando eu estava muito cansada, nem assim eu murmurava. Sabe o que eu fazia? Eu chorava. Eu ia para o banheiro, ligava o chuveiro, ficava sob o chuveiro e eu chorava, chorava. E não podia chorar muito tempo, porque eu tinha que voltar logo para estudar. Então, não murmure. Você tem saúde, você tem bom material, você está tendo condição de pagar por esse cursinho. Eu sei que não vai ser só português que vai dar a sua vitória, mas ela vai ser responsável por uma boa parte disso, né? Até porque a gente tem que contar com redação. E você tem saúde, você tem um alimento, você tem a condição de pagar o cursinho, seja online, seja presencial, e você sabe o que você quer, tá? Não murmure, continue firme em direção à sua terra prometida, que sua vitória vai chegar, tá bom? Voltando. Então, toda a paroxítona, para o vídeo, chora um pouquinho aí, não muito tempo, tá? Porque tempo é ouro. E volta aqui para estudar. Dê a pausa aí, brincadeira, volta. Toda paroxítona que terminar em an ou ão também é acentuada. Veja, eu tenho uma palavra singular ou plural, tá? Não vou nem botar agora. Gente, foi paroxítona. Você diz órfã, ela é órfã. Ou ela é orfã. Ela é órfã. Não, ela não é órfã. Ela é órfã. Então, ela é uma paroxítona, concorda? Paroxítona, terminada em an, singular ou plural, ou terminada em ão, obrigatoriamente é acentuada. E você não vai acentuar na terminação, você vai acentuar na sílaba tônica. Sua paroxítona, álbum. De longe, a gente já sabe que a sílaba tônica é o A, né? Au, aliás. Ela é uma paroxítona. Fórum. Você pronuncia com mais força o fó, certo? Então, veja. Paroxítona terminada em uns ou obrigatoriamente é acentuada. Aí você vai colocar o acento na sílaba tônica, tá? E paroxítonas terminadas em L, N, R, X, P, S. Ó. Fácil. Eita, já vou botar o acento. Hífen. Caráter. Tórax. Bíceps. Veja, todas são paroxítonas. Olha as sílabas tônicas aqui, ó. São paroxítonas, mas são paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS. Toda vez que você tiver uma paroxítona com essas terminações,
obrigatoriamente acentua. E o acento, preste atenção, não é na terminação. O acento gráfico é na sílaba tônica. E toda paroxítona terminada em ditongo. Olha, paroxítona, quando eu digo glória, glória, eu não demoro mais no gló? Então veja, paroxítona. Paroxítona, terminada em ditongo, paroxítona, terminada em ditongo, paroxítona, porque a minha sílaba tônica mais forte é aqui, então é paroxítona. Paroxítona, terminada em ditongo, obrigatoriamente eu tenho que acentuar. Ok? Copie os exemplos, faça mapa mental e decore, eu quero as regras decoradas. Não é para mim. Eu não quero saber de regra, né? Eu vou ser presunçosa e dizer, as regras eu já sei decoradas, tá? É para você. Eu quero que você decore porque é para seu benefício. Para você não correr o risco de perder uma questão de acentuação, ou você ficar tentando lembrar, meu Deus, tal palavra é assim. Não, eu quero que você saiba a regra, nem que depois você esqueça, tá? Aí veja o que é que acontece com a banca Sebrasp. A banca Sebrasp, ela pegou essa regra da paroxítona terminada em ditongo e ela juntou a um entendimento que tem lá em Portugal, de dizer que essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo, como memória, memória. Veja, eu demoro mais no mo. Memória. Então, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo, certo? Obrigatoriamente é acentuada. Glória. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Foi que a banca Sebrasp ela fez. Lá em Portugal, essas palavras aí, gente, elas não são separadas dessa forma. Em Portugal, essas palavras são separadas dessa forma aqui. É um evento que a gente chama de diérese. A gente estuda quando está vendo encontros vocálicos dois fenômenos, diérese e sinérese. Diérese é quando você tem um ditongo e você transforma em hiato, e sinérese é quando você tem um hiato e você transforma em ditongo. Gló e a. Is, to, ri, a. Pronto. Aqui no Brasil, nós separamos dessa forma aqui. Por isso que a nossa justificativa de acentuação é porque elas são paroxítonas terminadas em ditongo. Aqui, peraí, aqui é como a gente separa no Brasil. É como separa no Brasil. Só que lá em Portugal, eles separam dessa forma aí. Veja que quando você separa igual é separado em Portugal, elas não são mais paroxítonas. Elas passam a ser proparoxítonas. Então a banca Sebrasp, ela vai dizer o seguinte, olha, toda paroxítona terminada em ditongo, ela pode ter a sua regra de acentuação justificada de duas formas. A palavra memória, ou ela é uma paroxítona terminada em ditongo, ou ela é uma proparoxítona eventual ou aparente. Por quê? Porque se eventualmente, aparentemente, eu separar a palavra como se separa em Portugal, ela deixa de ser uma paroxítona e passa a ser uma
proparoxítona. Gente, é a banca Sebrasp. Então, preste atenção. Se a banca Sebrasp disser o seguinte na questão, que a palavra memória tem dupla justificativa de acentuação, você vai dizer que está correto. Porque a banca Sebrasp, ela adota esse entendimento de Portugal. Você entendeu? Se a banca Sebrasp disser que a palavra a OCP é muito tranquila, tá? Ela não inova, são as regras tal e qual eu estou ensinando aqui, tá? Não tem, não tem invenção, é a regra básica para a banca OCP. Então, você decorou ali as regras, você não vai encontrar o mínimo de dificuldade. Respondi todas as questões que eu encontrei da banca, né, do Instituto AOCP e são tranquilas, não tem qualquer tipo de invenção. Banca Sebrasp tem isso. Então, se a banca Sebrasp ela falar que a palavra história tem dupla, pode ser justificada a sua acentuação por dois motivos, você vai dizer que está correto. Porque ela não só aceita o motivo do Brasil, como ela também aceita esse motivo de Portugal, de separar esse ditongo. E quando eu separo esse ditongo, veja que agora a palavra ela não é mais uma paroxítona, ela agora é uma proparoxítona. E a banca Sebrasp vai dizer que essa palavra ela é uma proparoxítona eventual, acidental ou aparente. Tá bom? Para, anota e prossegue. E a regra mais difícil, que é a regra das proparoxítonas. Pessoal, todas as proparoxítonas são acentuadas. Não existe uma proparoxítona que não seja acentuada. Então, você pensa na palavra lâmpada, você pensa na palavra pirâmide, ônibus, óculos. Aqui é uma palavra pluralia tantum. O que é pluralia tantum? Pluralia tantum são palavras que só nasceram no plural. Não existe sua forma singular. Então, quando você diz eu comprei um óculos, você diz errado. Porque não é o óculos. Você comprou os óculos. Porque óculos é um substantivo pluralia tantum. Os óculos, os binóculos, as tesouras, as calças, as cuecas, as ceroulas. Todas essas palavras são pluralia tantum, tá? Só existem no plural. Então, olha, quando eu digo lâmpada, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se é proparoxítona, obrigatoriamente é acentuada. Pirâmide, se fosse aqui a tônica, seria oxítona. Se fosse aqui a tônica, seria paroxítona. E se fosse aqui a tônica, seria proparoxítona. Pirâmide, opa, é proparoxítona, eu demoro mais no rã. Então, se é proparoxítona, obrigatoriamente eu acentuo. Ônibus, você demora mais no O. Ônibus é proparoxítona. Se é proparoxítona, é acentuada. Os óculos, óculos, obrigatoriamente é acentuada, porque você demora mais no O. Olha que regra difícil, não é? Então, aqui, a gente encerra essa revisão que eu fiz sobre fonética e as regras gerais de acentuação gráfica. Logo, logo eu vou mandar para vocês a regra especial de acentuação gráfica, tudo bem? Então, pare o vídeo, agora vá fazer suas anotações, revise, que amanhã eu vou mandar questões, tá? Até a próxima, Deus abençoe você.